Senhores, como que a gente pode começar então? Dar o contexto histórico, falar como hoje está. O que você acha, Sayão? Como que. Olha, como ponto de partida, Vilela, eu acho que a gente precisa talvez entender o cenário, né? Porque quando a galera fala assim, reforma, Lutero era tipo Reforma e contra-reforma, a gente é, aprende isso na escola, né? né, era um padre meio rebelde que É. bateu cabeça lá com a liderança do Vaticano e ele tinha um gênio meio forte, brigou, saiu e fez a igreja dele. Às vezes o pessoal pensa assim, mas veja o que acontece. A gente está no ambiente medieval europeu. Esse ambiente medieval europeu ali na Europa, na época da sua tentativa de formação de estados modernos, né, numa época em que você tem ainda o protagonismo do Sacro Império Romano Germânico, né, que é uma derivação do que foi vamos dizer, a fragilização de Roma e a sua integração, particularmente entre a latinidade e o mundo germânico. Você começa a perceber que do ponto de vista de organização política, a gente começa a perceber que do ponto de vista da história das ideias e até mesmo de uma condição de dificuldade social muito grande no ambiente europeu, começa a ver o que a gente chama assim de uma tentativa de buscar novos horizontes. Tanto que a gente vai ver que a partir do século 14, 15 mais especificamente, a gente vê vários movimentos acontecendo na Itália. A gente vai ter o Renascimento italiano. Por quê? Porque o mundo medieval da escolástica, né, ele começa a não ser mais suficiente para os questionamentos e perguntas que estão sendo levantadas. Né? No contexto filosófico do século XV para o XVI, há uma transição que vai dar no chamado racionalismo europeu, com o surgimento de René Descartes, quer dizer, uma repaginação na história da filosofia. E um movimento do ponto de vista sociocultural paralelo a isso é o movimento da reforma. Atenção, que não começa com Lutero, começa lá atrás. Você tem, por exemplo, alguns casos que a gente chama assim de pré-reforma. O que é essa pré-reforma? É gente que diz assim, peraí, alguma coisa está errada. Ficar só lendo Aristóteles e Tomás de Aquino não responde às perguntas. O jeito de ser da igreja medieval tem vários pontos de interrogação. Então, esse momento, que ano? Então, por volta de que ano? Por exemplo, os valdenses, Pedro Valdo, ele é do final do século XII, começo do século XIII. Isso, norte da Itália. Norte da Itália. Na época, ele é de origem francesa, ele é de Lyon, né? É um sujeito até muito bem de vida, que acaba lendo a Bíblia e acaba falando o que está acontecendo aqui não faz muito sentido, e ele então muda a sua maneira de viver, tem uma experiência com Deus, doa os seus bens aos necessitados e parte por um caminho que a gente chama de pré-reforma. O movimento é sufocado e os seus descendentes acabam se alinhando com a reforma de modo geral. Você vai ter um cara importante em Florença, mais tarde, chamado Jerônimo Savonarola. Né? Na Inglaterra você tem o John Wycliffe, né, que acaba sendo queimado por traduzir a Bíblia. Né? Então você tem essas ideias, vamos dizer assim, pipocando em toda parte, né? Até que a reforma vai realmente aparecer com força somente no início do século XVI. E uma questão importante também, Sayão, que precisa ser destacado, Vilela e aqueles que nos ouvem aí, é que assim, esse período crítico, né, entre século XIV e século XVI é um período crítico dentro da própria igreja medieval ocidental. Então, por exemplo, a gente pode pensar em 3 crises que a igreja católica medieval, a igreja medieval não consegue responder. A primeira crise da autoridade, ou seja, a igreja é assentada sobre que bases? Sagrada Escritura, é o papado, são os concílios. Quem que guia a igreja? Então, na mesma medida que os concílios tentam se reunir para resolver essa crise, por exemplo, a igreja medieval acaba tendo 2 papas. É a época do cativeiro babilônico de Avion, né? O papa é raptado pelo rei de França e levado para a França, né? E aí, praticamente o cristianismo ocidental se divide em 2. Um seguindo o Papa em França, outro seguindo o Papa em Roma. Né? Então, e aí, quem guia a igreja, quem orienta a igreja nessa crise? Então, o Huss, o Wycliffe, eles tentam traduzir a Bíblia, ou partes da Bíblia, para o dialeto
né, no caso o inglês, para o dialeto tcheco, né, na Morávia ali, para tentar levar o povo, aproximar o povo de uma outra fonte de autoridade que seria a escritura, não o magistério da igreja, né? Então aí entra uma crise que vai também desembocar na reforma, ou seja, o que é mais importante, a igreja ou o magistério? Então, os medievais colocando o magistério, o magistério é a escritura. Então, os medievais colocando o magistério como tendo prioridade sobre a escritura e os pré-reformadores colocando a escritura mais importante que o magistério, né? Outra crise é a crise de salvação, né? Então, a ideia da chamada Baixa Idade Média é que a salvação é toda mediada pela igreja e a salvação é um peso, né? Então, é interessante investigar documentos da época. O ponto que os clérigos tentavam não era aliviar as consciências aflitas, mas era colocar um peso de culpa muito maior nos fiéis, né? Você adulterou, olhou de forma adulterina, dançou sensualmente. Isso eram perguntas que eram feitas na hora da confissão, né? O padre ali fazendo esse tipo de pergunta, né? Fez um aborto espontâneo, tá? E não havia nenhuma palavra da graça, só peso, né? Então, Wycliffe e Hus, já antes da reforma, eles tentam apontar um outro caminho da graça, da misericórdia, do favor divino. E, finalmente, a questão da crise de vida cristã. Então, na Idade Média, a vida cristã ideal era viver no mosteiro, era a vida superior, né? Aquele que trabalhava no campo, a dona de casa, um marceneiro, um pedreiro, ele suportava o seu chamado, mas era um chamado inferior daquele que se dedicava só ao sagrado, vivendo no mosteiro, etc. E Wycliffe, Hus e outros, já caminhando para a reforma, vão tentar apontar um caminho diferente, né? Uma vida integrada, por assim dizer, né? Que vai desembocar na reforma depois, né? Então, a gente, por exemplo, vamos ver, a galera que talvez não está tão ligada aí no enfoque propriamente acadêmico, acho que todo mundo já viu um filme, por exemplo, como O Nome da Rosa, né? E outros filmes Filmaço, né? Muito bom. que acabam questionando, né, esse tipo de mentalidade do ambiente medieval, assim, nesse período, né? Então, assim, não é que deu a louca na galera e os caras resolveram chutar o balde, bater de frente, né, com a autoridade da igreja. O Franklin bem colocou aí toda essa situação de questionamento e eu acho que a crise envolve o fato de que o sistema de pensamento já não respondia, né, ao que as pessoas queriam ter como direção da própria vida, e surgem na Europa, especialmente no final da Idade Média, aí, começando lá pelo século X, as universidades. Por exemplo, Oxford foi o lugar onde a gente tem a figura de Wycliffe, o próprio Jan Hus, que vem onde hoje é a República Tcheca, né, na antiga Morávia. Você vai para Praga, tem um monumento bonito lá no centro da cidade, e tal, né? Ele estava estudando lá. Então o pessoal fala, peraí, ó, alguma coisa não está legal, né? A vida das pessoas está muito difícil, né? Você tem uma centralidade de poder questionável, então aí, vamos dizer assim, surge um negócio que vai dar ruim, né? O pessoal começa a ler a Bíblia. Vilela, esse negócio de ler a Bíblia dá problema, complica a vida das pessoas, porque a Bíblia levanta uma série de interrogações sobre o nosso procedimento. E essa liberdade faz, por exemplo, o próprio Pedro Valdo foi o primeiro que tentou fazer alguma situação de início de tradução da Bíblia, né? Ainda no final do século XII. Depois você tem uma tentativa interessante do rei Dom Dinísio em Portugal, né? Mais ou menos um século depois. E a gente tem, né, esses primeiros que tentam fazer isso. O Wycliffe, por exemplo, foi queimado por cometer o crime de tradução da Bíblia. Como é que funciona esse mundo? Crime de tradução da Bíblia. Porque o mundo acadêmico e religioso é um mundo que fala latim, latim clássico. As pessoas do dia a dia, elas falam a língua comum, o vernáculo, que seja lá o português, o espanhol, o francês, vamos dizer, os dialetos alemães, dialetos italianos. Então o povo nem tem condições de discutir nada nesse sentido. Eles estão debaixo dessa supervisão geral da tradição religiosa medieval, e eles ou baixam a cabeça ou serão severamente punidos. E aí o que acontece? Existe na Europa novos ventos de liberdade, novos ventos de desenvolvimento da caminhada do conhecimento, e nesse cenário
eu vou dizer uma coisa aqui clara, não existe reforma protestante, existem reformas protestantes. Elas surgem, o pessoal, não, é que os protestantes vivem sempre brigando, cada um surge aqui assim, vamos dizer, a necessidade deu espaço para que a coisa caminhasse e surgisse ao mesmo tempo em lugares diferentes. E aí surge, vamos dizer assim, uma revolução cultural, histórica e religiosa que vai mudar a face da Europa e do caminho da modernidade. Mas você está avançando bastante. Vamos voltar um pouquinho aí, que é importante essa questão do pano de fundo. Uma questão que a igreja medieval não dá conta é o medo da morte. Né? Então, a Baixa Idade Média também aconteceu a peste negra. Dizem, né, que 1/3 da Europa morreu com a peste negra, ninguém sabe exatamente como ela surgiu. Uma suposição é que ela veio em ratos que vinham no porão de navios que vinham de Constantinopla e chegaram no norte da Itália, Veneza ali, e se espalhou a peste negra. E a igreja enfrentou limites, já que a ênfase toda de salvação era num reto comportamento e não na questão de se sentir perdoado, as pessoas não tinham segurança diante da peste negra. Então, é muito interessante notar, por exemplo, quadros desse período da Baixa Idade Média, em que a morte é retratada como uma ceifadora dançante matando pessoas a balde, né? E a igreja não conseguindo, ou pelo menos no nível popular, a igreja não conseguindo dar segurança para as pessoas. Então, há um ambiente aí de pavor quanto ao que vai ser do futuro. Se eu morrer agora, para onde eu vou? E aqui uma diferença... A morte estava muito próxima de todo mundo. E uma diferença do mundo atual, né, que a gente viu aí de pandemia, para o mundo medieval, é que o mundo medieval era um mundo, como eu poderia dizer assim, sacralizado. As pessoas, por assim dizer, podiam tocar no sagrado. Havia um senso de presença divina, o que não há mais hoje. Hoje, essa ideia de transcendência foi achatada na modernidade, né? Então as pessoas tinham essa real preocupação. Se eu morrer agora, o que vai ser de mim? Para onde eu vou na morte? Então, peste negra, a gente lê relatos ali, 4 pessoas numa casa, 3 morrem, uma fica viva. Caramba! Mesmo... foi pauleiro. Imaginar uma pandemia elevada à 10ª potência, tipo que a gente viveu agora. Aí, que a gente tem esses filmes aí, né? Pilhas e pilhas de corpos. E as pessoas, exatamente, as pessoas não tinham como explicar isso. Porque eu tô vivo, meu pai, minha mãe ou minha esposa, meus filhos morreram, só eu fiquei vivo, todos na mesma casa. E a igreja, porque perdeu o seu fundamento, tendo dificuldade de responder esse tipo de anseio. Do outro lado, levanta um ponto importante aqui, é que dentro desse pacote, o Sion tangenciou essa questão, né? Há esse retorno, não mais a uma visão basicamente aristotélica do mundo, mas a um retorno ulterior, né? Quer dizer, como é que os gregos, como é que os romanos viam o mundo? Então há o movimento do ad fontes, voltar às fontes. Então agora não basta saber só o latim, é necessário voltar aos textos e ao universo que fundou o Ocidente, ou seja, universo conceitual, político, social, até artístico do mundo grego e do mundo romano, para tentar reinterpretar esse mundo que agora chegou ao limite. Então havia toda uma busca agora de, não basta ler a Bíblia em latim, não, a Bíblia tem que ser lida em grego, até mesmo em hebraico. Então começa a surgir agora, e o Sion pode falar melhor sobre isso, né, com mais propriedade, já que ele é tradutor, organizador de traduções bíblicas aqui no país, né? Há um esforço agora de voltar a um texto melhor do Novo Testamento grego, aí entra Erasmo de Roterdã, que, de certa forma, ainda que depois repudiou na Reforma, ele prepara o caminho da Reforma pela tradução ou edição crítica que ele oferece no Novo Testamento grego, mas o interessante desse mundo pré-Reforma é voltar às fontes. É ler Platão no original, é ler o Novo Testamento no original. Aí começa com Reuchlin, olha, tem que ler o Antigo Testamento no original, tem que ler o Antigo Testamento no hebraico, não mais a tradução latina do Antigo Testamento, né? Que durante, talvez, praticamente 16 séculos, a Igreja Ocidental lia o Antigo Testamento no latim, não no hebraico. Muito pouco no grego, né? Exatamente. Né? Então aí agora começa a se preparar um pacote que vai trazer um movimento de reformas. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Então vamos entender. Então,
tinha esse pânico, esse medo da morte presente, né? Era um mundo onde as pessoas estavam procurando respostas. O lado espiritual sempre foi presente e a igreja não conseguia, então, lidar com isso. Exatamente. Ao mesmo tempo, essas ideias de reconectar ou trazer os gregos e os antepassados estava muito presente, por isso, inclusive. Em grande medida, sim. Quer dizer, o universo conceitual medieval, a partir do século XII e XIII, chegou a um limite. E agora, o que se faz? Vamos voltar às bases. Por isso que entra Michelangelo. Mas vinha um mundo de crendice, de apego a imagens também. Tinha se degradado um pouco? Como que estava a mistura de religiões? Como que estava? De certa forma, havia um tipo de cristianismo popular. Que era esse... por exemplo, as liturgias todas em latim. Aí, o padre de costas, exatamente, como sacerdote, a grande massa... Ele não ficava olhando para as pessoas. Ele era o mediador, era tudo um em sacerdote. Latim, se as pessoas entendem ou não, paciência. Aí o que acontecia? Quando terminava essa missa, fazia-se a dramatização de mistérios fora do templo, que era um tipo de peça teatral, onde se explicaria na peça teatral mais ou menos o que foi ensinado dentro do templo na liturgia. Então era a forma de um lado, não sacrificar a sacralidade da missa toda transmitida em latim, com aquele todo o ritual litúrgico, mas do outro lado, tentando fazer uma peça de teatro popular para tentar explicar o que... Mas assim, isso para nós não faz sentido e para muitas pessoas também não fazia sentido, porque a liturgia tem que ser numa língua que nós não entendemos.